Tá, então, na aula de hoje, a gente vai resolver exercícios de equilíbrio iônico. Estão programados a resolução desses exercícios aqui. Se não for possível fazer todos, hoje, a gente se reúne novamente nesse mesmo horário na quinta-feira para resolver alguns ainda que faltaram, se vocês tiverem mais alguma sugestão de correção. Tá, então, o primeiro exercício colocado aí é a solução de 0,1 mol por litro de um ácido fraco genérico, que tem pH 4,84. Então, é simplesmente calcular a constante de ionização do ácido e seu grau de ionização nas condições dadas. Tá? Então, temos aí o ácido fraco. Então, na semana passada, né, eu fiz um resumo de cálculo de pH. A gente viu que o ácido fraco, né, o pH é igual a menos log da concentração de H+. Tá? Então, notem que aqui eu tenho uma solução de um ácido fraco, 0,1 mol por litro, mas isso aqui não é a concentração de H+, tá? É a concentração do ácido fraco, e aí tem um equilíbrio, né? Então, a concentração de H+, vai sair da onde? Vai sair dessa fórmula aqui, né? pH igual a menos log da concentração de H+, ou H3O+, tá? Então, pH é igual a 4,84 igual a menos log da concentração de H+. Então, concentração de H+ é igual a 10 na menos 4,84, que é igual a 1,445 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Então, essa é a concentração de H+ no equilíbrio. Tá? O equilíbrio é o seguinte, eu tenho o ácido fraco HA mais água em equilíbrio com o A- mais H3O+. Tá? Então, a concentração no início desse ácido é 0,1 mol por litro. E no início eu não tenho nada dos íons dissociados. No equilíbrio, né, eu tenho 0,1 menos X, X e X. E o X é a concentração de H3O+. Então, X é igual a 1,445 vezes 10 na menos 5. Então, o Ka desse ácido, Ka é igual à concentração do íon A- vezes a concentração do H3O+, dividido pela concentração em equilíbrio do ácido HA. Então, eu tenho X, basta eu calcular aqui, né? Então, o X ao quadrado, que é 1,445 vezes 10 na menos 5, ao quadrado, dividido por 0,1 menos 1,445 vezes 10 na menos 5. Então, isso aqui é igual a 2,09 vezes 10 na menos 9. E o grau de ionização, né? O grau de ionização que é dado pela letra grega alfa é o quanto dissociou, né? É o X em relação ao que eu tinha. Né? Então, é X sobre concentração inicial do ácido. Concentração inicial do ácido. Então, o X é isso vezes 100, né, para dar o percentual. Então, eu tenho X, que é 1,45, vezes 10 na menos 5, dividido por 0,1,
né? 0,1 isso vezes 100, isso é igual a 0,0144%. Então, o ácido fraco, vocês notem que ele tem um pH, né, intermediário aí para um ácido fraco, 4,84, mas notem que o grau de dissociação dele é extremamente baixo, né, 0,0144%. É bem baixo mesmo em relação ao que eu tinha no início, mas mesmo assim, ó, com uma concentração baixa assim, de ácido, eu tenho um pH já intermediário. Ok? Vamos para o próximo? Certo. Então, exatamente para a gente aplicar, né? Então a gente tem que mais que pensar em qual é o resultado principal de uma solução de ácido fitálico, que é o H2, a sigla dele, né? H2PH, né? De pH igual a 5. Qual a razão entre as concentrações das espécies envolvidas? Tá? Apesar de não ser uma solução tampão, a melhor forma da gente fazer isso é usando a fórmula do tampão. Tá? Por que eu digo isso? Porque se eu tenho esse ácido diprótico fraco aí, né, que é o H2PH, né, em água, ele vai ter a primeira dissociação, que vai dar o HPH menos mais o H3O mais. E aí eu tenho um K1 aí. Eu já tenho, deixa eu ver, eu tenho que olhar se está informado, eu não coloquei no enunciado. Eu vou para a tabela de ácido base, tá? Então essa tabela vocês têm que ter à mão na prova e até na hora de fazer os testes, tá? De equilíbrio químico. Tem que estar com essa tabela de constante de dissociação de ácido e base na mão, tá? O enunciado não diz nada, mas eu vou para a tabela, né? Eu vou para a tabela e procuro ali o ácido fitálico. O ácido fitálico... Ô, senhor, eu tenho uma Oi. dúvida com relação a cálculo de pH. Nesses casos que tu tem que usar a raiz quadrada de K2 vezes K1 vezes K2 vezes a concentração do ânion mais KW, etc. Porque nesse caso eles só levam em conta um primeiro equilíbrio, né? Quando ele for triprótico, por exemplo, eles só vão levar em conta do primeiro equilíbrio. Isso é para um ácido fraco, né? Sim. Um ácido fraco, não. Tu não está falando do poliprótico, não, do anfiprótico. É O que... anfiprótico leva em consideração os outros equilíbrios, porque um deles ele pode ser o sal anfiprótico, né? Ele pode ser dissociado ou pode ser hidrolisado. Mas aí seriam... No caso do ácido poliprótico fraco, né, aí sim, tu vai levar em consideração somente o primeiro equilíbrio de dissociação, porque os demais vão ser a segunda dissociação vai ser desprezível em relação à primeira, a quantidade de H+ da segunda em relação à primeira. Mas, por exemplo, se ele tiver um anfiprótico e ele for triprótico, e aí o primeiro equilíbrio envolver um íon anfiprótico,
o segundo equilíbrio, quer dizer, no primeiro equilíbrio vão ter essas duas reações ocorrendo, e no segundo equilíbrio vai ser desprezível a diferença de Sim, pH. sim, sim, Certo. sim. Se for um ácido, um sal de ácido triprótico, né? Então tem ali um ânion anfiprótico da segunda dissociação, né? Então aquele ali, o ânion da primeira dissociação, né? Então aquele ânion da primeira dissociação ele pode hidrolisar ou ele pode se dissociar pela segunda vez. Tá? Aí tu vai considerar esses dois equilíbrios. Mas ainda teria o terceiro equilíbrio, que o ânion dissociado, né, Uhum. pode dissociar novamente. Só que aí sim, esse também é desprezível em relação para a terceira dissociação em relação à segunda, Tanto que certo? aquelas equações que nos deram, elas nem envolvem o que acontece mais tarde, depois. Sim, não, tu usa somente duas constantes, né? A Uhum. constante. O problema é que tem que ver o seguinte, né? Qual é o íon que está trabalhando? Se você está trabalhando com o íon da primeira dissociação, tu tem que usar o K1 e o K2, tá? Porque Sim. ele pode hidrolisar, e aí tu vai usar o K1, ou ele pode dissociar, tu vai usar o K2. Agora, se está falando já do íon da segunda dissociação, aí tu tem que usar o K2 e o K3. E isso depende da natureza do sal, né? Sim, depende qual é o íon que tu está falando, né? Do sal, né? Sim, mas aí isso depende do. Deixa eu terminar aqui, eu só vou mostrar. Se bem que esse aqui Tá. esse aqui é um diprótico, não vai fazer tanta diferença, tá? Mas eu Porque, entendi, sim. Eu acredito. ah, Acredito que eu entendi, sim, o que você tá querendo dizer. aham, Obrigado. tá, Vou te deixar terminar. tá. Esse aqui, por exemplo, ao pH 2-, ele só pode hidrolisar, não pode dissociar mais. Mas esse primeiro aqui ele pode dissociar e pode hidrolisar, tá? Então nesse caso aqui, como eu só tenho duas, infelizmente não é um exemplo bom, eu só tenho duas, tu vai ter que usar o K1 e o K2. Agora se eu tivesse uma terceira dissociação aqui, tá? E esse íon aqui, vamos supor que ele também pudesse dissociar, ele não pode, tá? Mas se fosse um segundo íon aqui que pudesse dissociar, eu teria uma terceira dissociação. Aí esse íon aqui, ele pode dissociar e ele pode sofrer hidrólise para cá, né? Então, neste caso eu usaria o K2 e o K3, não usaria o K1. Isso que eu quis dizer. Tá? Então, olhando na tabela de potenciais, eu tenho o K1 aqui do ácido ortofitálico, né? Na tabela tem o ortofitálico, que é 1,12 vezes 10 na menos 3. 1,12 vezes 10 na menos 3. E eu tenho o K2, da segunda dissociação, que é 3,91 vezes 10 na menos 6. 3,91 vezes 10 na menos 6. Menos 6. Tá? Então, ele quer saber, né, qual é a razão entre as concentrações das espécies envolvidas, que é a razão dessa com essa e a razão dessa com essa. Tá? A razão das espécies envolvidas. E aí, com isso, tu vai saber qual é o par conjugado principal. Né? O par conjugado principal é aquele que tiver a maior razão, né? Porque ele tenha uma razão, não necessariamente, aquele que tiver, né, as concentrações mais próximas entre si. Tá? Então, apesar de não ser um exercício de tampão, tá, fica mais fácil usar a fórmula do tampão, né, que é pH igual a pKa menos log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Tá?
Porque eu já tenho aqui a razão da concentração das espécies, né? Se eu pegar esse primeiro equilíbrio aqui, eu tenho o sal e tenho o ácido. Se eu pegar o segundo equilíbrio, eu tenho o sal e tenho o ácido, né? Que é sal no primeiro equilíbrio, mas é ácido no segundo. Tá? Então, eu vou calcular aqui o pK1, que vai ser menos log do K1, né? Então, isso vai ser igual a 2,95. E eu vou pegar o pK2, que é menos log do K2. Menos log de 3,91 vezes 10 a menos 6 é 5,41. Tá? 5,41. Então, deixa eu botar aqui. Tá? Então, eu vou pegar o primeiro equilíbrio ali de dissociação. Primeiro equilíbrio de dissociação, eu tenho pH igual a menos pK1, menos não, pK1 menos log da concentração de H2PH sobre HPH menos. Tá? Então, isso aqui, o pH é 5, né? pH é 5, igual a pK1 é 2,95 menos log da concentração de ácido H2PH sobre a concentração de HPH menos. Tá? Então, a concentração de H2PH, para eu tirar o logaritmo aqui, né, eu tenho que, é na base 10, então eu tenho que fazer 10 elevado àquilo ali. Tá? HPH menos 10, o sinal vai ficar negativo, né? Porque eu tenho menos log, e aqui vai ficar 5 menos 2,95, vai ficar positivo, então é 2,05. Então o sinal fica aqui menos 2,05. Tá? Então isso é igual a 0,089. Deixa eu melhorar essa escrita aqui. Zero vírgula 0,0089. Meu 8 é difícil com essa caneta. Tá? E o segunda dissociação, eu tenho pH igual a pK2 menos log da concentração do ácido, que é o HPH, sobre a concentração do pH2 menos. Então, eu tenho 5, que é o pH, 5,41, que é o pK2, menos log da concentração de HPH menos sobre concentração de pH2 menos. 5 menos 5,41 é menos 0,41. Então, com esse sinal vai ficar positivo. Então, a concentração de HPH menos sobre a concentração de pH2 menos é igual a 10 elevado na 0,41. Tá? Isso aqui é igual a 2,57. 2,57. Tá? Outra
Então, olhando teoricamente, né, sem fazer cálculo, para responder a primeira pergunta, qual é o par conjugado principal, às vezes não basta, né, eu responder teoricamente, eu tenho que fazer um cálculo. Mas aqui, se a gente for olhar, ele está perguntando qual é o par conjugado principal de uma solução de ácido fitálico de pH igual a 5. Tá? pH igual a 5, se eu for olhar para os pKs, né, o pH da solução está mais próximo do pK2 do que do pK1. Ele está muito próximo do pK2. Bom, ele poderia estar num valor intermediário. Eu teria que fazer cálculo para ver qual que teria uma razão mais próximo de 1. Tá? Que é quando eu tenho eles mais próximos, as concentrações mais próximas um do outro, que vai indicar que é o par conjugado principal. Mas se eu olhar para cá, para este problema em questão, né, eu tenho o pH 5, que é muito próximo do pK2. Então, ele está mais próximo desse equilíbrio aqui. Tá? Então, isso significa que o par conjugado principal é esses dois aqui, dessas duas espécies. Mas aí, como está pedido para calcular as concentrações das espécies envolvidas, né, então eu já vou para cá e faço a razão, né? A razão das concentrações das espécies envolvidas. Então, eu já calculo direto aqui as razões. E aí, olhando para os resultados, mesmo não tendo feito essa análise anteriormente, né, o pH em relação ao pKa, eu posso dizer que o par principal é esse aqui, porque ele está mais próximo de 1. Tá? Mais próximo de 1 significa que as espécies têm as concentrações mais próximas entre si do que essa aqui. Essa aqui eu tenho provavelmente uma maior e outra bem menor, né? Porque eu tenho uma razão aqui bem baixa. Né? Então, a concentração dessa espécie aqui é muito pequena em relação a essa. Entendido este, mesmo não sendo tampão, a gente usa a expressão do tampão para poder calcular. Ok? O 10º, ele pede para calcular o pH de uma solução de nitrito de sódio, NaNO2, 1 mol por litro, cujo pH é 8,65. E ele pede para calcular o Ka do ácido nítrico, o HNO3, do ácido nitroso, desculpa, HNO2. Tá? Então, como é que eu faço para calcular o pKa do ácido nitroso? Né? Então, aqui é por cálculo, não é só olhar na tabela. Né? Se eu fosse olhar na tabela, teria lá, né, o ácido nitroso, mas aqui ele está pedindo para calcular no exercício. Tá? Então, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu consigo fazer? Então, eu vou olhar para o equilíbrio desses. Eu tenho um sal, né? NaNO2, né? Que em água dissocia no cátion Na+, mais NO2, tá? Menos. Tá? Então, só lembrando a questão de hidrólise, né? A hidrólise dos ânions aqui, né? Eu teria o sódio, né? Mais H2O, daria NaOH mais H+, e eu tenho o NO2 menos mais água em equilíbrio com o HNO2 mais OH-. Tá? Então, este primeiro equilíbrio aqui de hidrólise, ele não acontece, né? Porque esse cátion, ele é derivado de uma base forte. Então, quais são os ânions que hidrolisam? Os cátions provenientes de bases fracas e quais são os íons que hidrolisam? Desculpa, quais são os íons que hidrolisam? Os cátions provenientes de bases fracas e os ânions provenientes de ácidos fracos. Tá? Por que
o cátion proveniente de uma base forte não hidrolisa? Porque a hidrólise dele geraria a base forte. A base é forte, ela é 100% dissociada, então ela vai dissociar em Na+, e OH-, e vai formar Na+ e água. Então esse equilíbrio está totalmente deslocado no sentido dos reagentes. Então essa hidrólise não acontece, somente a segunda. Tá? Então, olhando para o segundo equilíbrio, que é que acontece, eu tenho que o mais OH-. Tá? Supondo que eu não sei qual é o kPa do ácido nitroso, ele está pedindo para eu calcular. Como é que eu vou calcular o pH, o pKa do ácido nitroso? Né? Porque aqui eu tenho um equilíbrio de hidrólise, então eu vou calcular o kH da constante de hidrólise, que é kW sobre kA. Então, calculando a constante de hidrólise, eu tenho o kW, que é constante, que é dado, que é conhecido, e o kA, que apesar de ser conhecido, eu estou fazendo as contas aqui para calcular. Né? Fazendo os cálculos para obter, não simplesmente olhando na tabela. Tá? Então, a concentração inicial do sal, né? 1 mol por litro, ele dissocia completamente em 1 mol por litro de sódio mais e 1 mol por litro de NO2 menos. Então eu tenho 1, eu não tenho nada e nada. Tá? Então eu tenho depois aqui 1 menos x, x e x. Tá? Mas o que é o x? O x é a concentração de OH-. Ele me dá um dado aqui em cima que é o pH de uma solução. Então, se o pH é igual a 8,65, a concentração de... então, o POH vai ser igual a 14 menos pH. Então, o POH vai ser igual a 14 menos 8,65, que é 5,35. Então, a concentração de OH- é igual a 10 na menos 5,35, que é igual a 4,47 vezes 10 na menos 6. Google tem o seguinte resultado. 4, vezes 10 na menos 6. Tá? Então, a concentração de OH é igual a X. Né? Então, isso aqui é concentração de OH-, que é igual a X. Então, eu tenho o valor de X. Então, para calcular o kH, né, eu tenho que x ao quadrado sobre 1 menos x, que é igual a 4,47 vezes 10 na menos 6 ao quadrado, sobre 1 menos 4,47 vezes 10 na menos 6. Então, isto é igual a 2 vezes 10 na menos 11, 2,0 vezes 10 na menos 11, e aí o kH é igual a kW sobre kA, então kA é igual a kW sobre kH. Então 10 na menos 14 sobre 2 vezes 10 na menos 11. Então, isso é igual a 5 vezes 10 na menos 4.
5 vezes 10 na menos 4. Tá? Se for olhar na tabela, né? 5,1 vezes 10 na menos 4. Tá? Então, é isso. Tá? Então, às vezes, a gente olha para o enunciado, né, e não nos diz muita coisa, né, mas a gente tem que estar ligado no que ele está pedindo, por que ele está pedindo isso em relação a uma solução de um SAL. Né, tá? Então, o enunciado é bem curto, não dá muita informação, mas eu tenho que estar ligado, né, porque se está me dando a solução o pH de uma solução de SAL, né, eu tenho que olhar para esse SAL e ver a questão da hidrólise. Então, o cátion não hidrolisa, o ânion hidrolisa, e esse ânion que hidrolisa, justamente, ele vai regenerar o ácido fraco do qual ele é proveniente, e é o ácido fraco que ele está pedindo para calcular o kappa. Então, lembrando que esta é uma reação de hidrólise, então a constante deste equilíbrio é a constante de hidrólise, que é igual a kW sobre kappa. Tá? E com a informação do pH, né, eu calculo a concentração de OH- no equilíbrio. Então, eu tenho esses dados. Certo? Então, tem que estar esperto no que está sendo pedido e como que vai ser calculado. Próximo, o exercício 13. Tá? O 13 tem uma mistura de ácido fórmico com formato de sódio em água. Tá? Então, aqui eu estou fazendo uma solução tampão, né? Porque eu tenho um ácido fraco em equilíbrio com um sal deste ácido. Né? Então, é um ácido fórmico com formato de sódio. Então, eu tenho 28 gramas do ácido fórmico, HCOOH, e eu tenho 28 gramas do formato de sódio, HCOONA. Tá? E, então, o número de mols aqui é 28. Né? O número de mols é igual a 28 sobre 46. E aqui o número de mols é 28 dividido por 68. Tá? Então, eu tenho aqui 0,61 e aqui eu tenho 0,41. O volume é 500 ml, então a concentração do ácido é 0,61 dividido por 0,5 igual a 1,22. E a concentração do sal é igual a 0,41 dividido por 0,5, 0,82. Calcule o pH da solução. Então, eu tenho aí um tampão, cujo ácido desse tampão é o ácido fórmico. Então, eu preciso saber qual é o kappa do ácido fórmico. Kappa do ácido fórmico, eu vou para a tabela, né, de constantes de dissociação de ácidos e bases. Ácido fórmico 1,77 vezes 10 a menos 4. Então, sempre com essa tabela em mãos para resolver exercícios, testes e prova. 1,74 vezes 10 na menos 4. E o pKa é menos log do kappa, que é igual a 3,752. 3,752. Então, o pH dessa solução vai ser igual ao pKa
menos log da concentração sobre a concentração do sal. Então, o pKa é 3,752 menos o log de 1,22 sobre 0,82. Então, pH é igual a 3,58. Ok? Acho que esse não é o 16, acho que esse é o 14, tá? Então aqui é o 14. Da lista de vocês. Tá? Exercício 14 da lista. Ok? Calcule o pH de uma solução resultante da mistura de 20 ml de ácido fórmico com 0,2 mol por litro com item A, item B, vários itens aí. Tá? Então, o item A. O item A. Eu tenho 20 ml de ácido fórmico, HCOOH, 0,2 mol por litro. E estou adicionando 80 ml de água. Tá? Então, item A, 80 ml de água. Estou fazendo uma diluição. Tá? Então, qual é a nova concentração do ácido? M1V1 igual a M2V2. Tá? Então, a concentração inicial era 0,2 com 20 ml. E a concentração final é M2 vezes 100 ml. Então, M2 é igual a 0,04. 0,04. Tá? Então, eu tenho o equilíbrio HCOOH mais água, dando HCOO menos mais H3O mais. Então, aqui eu tenho no início 0,04, 0 e 0, e no equilíbrio 0,04 menos x, x e x. Tá? E aí, o Ka do ácido fórmico, né, como no exercício anterior, era 1,77 vezes 10 na menos 4. Então, Ka é igual a x ao quadrado sobre 0,04 menos x. Ou seja, 1,77 vezes 10 na menos 4 vezes 0,04 menos x igual a x ao quadrado. Tá? Então, isso vai dar x ao quadrado mais 1,77 vezes 10 na menos 4 menos 1,77 vezes 10 na menos 4 vezes 0,0... Aqui é x, né? Vezes x menos 1,77 vezes 10 na menos 4 vezes 0,04, que é 7,08 vezes 10 na menos 6.
Tá? Isso vai dar uma báscara. Vou resolver por báscara. Vou ter duas raízes, x' e x duas linhas. E aí, eu tenho aqui 2,57 vezes 10 na menos 3. E aqui eu tenho menos 2,75 vezes 10 na menos 3. Tá? Então, essa raiz aqui negativa não faz sentido quimicamente. E aí, o pH vai ser igual a menos log da concentração de H3O+, que é o X, menos log de 2,574 vezes 10 na menos 3. Porcaria. Vezes 10 na menos 3. pH igual a 2,59. 2,59. Tá? Beleza? Quando eu tenho água, então, eu adiciono essa quantidade de ácido nessa quantidade de água, eu tenho que fazer esse tipo de cálculo aqui. Recalcular a concentração e aí fazer o equilíbrio do ácido para calcular a concentração do H3O+. Então, seguindo aí no exercício 14, não o 16, 14 da lista de vocês. Professor, uma dúvida. Oi? Uma dúvida. No anterior, tu não podia simplificar o 0,4 menos 0,04 menos x a só 0,04? Deixa eu ver. Eu tenho aqui a concentração em relação ao kappa. Não posso porque a diferença entre a concentração do ácido e o kappa não é tão grande, né? Que é 10 na menos 4. Né? Então, essa razão entre a concentração e o kappa tem que ser na ordem aí de 10 na 3, a diferença entre eles. Tá? Então, aqui eu tenho 4 vezes 10 na menos 2, né? 1, 2, 4 vezes 10 na menos 2 em relação a 1,7 vezes 10 na menos 4. Eu tenho 100 aí, mais ou menos, a diferença. Aí não 1000. Certo. A partir de 1000 que eu posso desprezar o X. Eu calculei errado, eu usei o valor de cima em vez do 0,04. Obrigado. E aí deu quanto? Aí tinha dado acima de 1000, só que eu tinha usado 0,2 só, mas eu esqueci dos 80 ml a mais, desculpa. Esse aqui, né? Usou esse dado aqui. Tá, mas tem que calcular a nova concentração. Depois é tudo isso. Obrigado. Tá. O item B. O item B, a gente tem o mesmo ácido fórmico, né? 20 ml de HCOOH, 0,2 mol por litro. E agora no item B eu estou adicionando 20 ml de NaOH. 20 ml de NaOH, 0,160 mol por litro. Então, qual é a nova concentração do ácido? Né? A nova concentração do ácido, eu tenho
M1V1 igual a M2V2. Então, a nova concentração do ácido, que é o M2, HCOOH, vai ser igual a concentração inicial, 0,2, vezes 20, dividido por o volume final, que é 20 mais 20, 40. Tá? Então, isso é igual a 0,1 mol por litro. E a nova concentração de OH-, né? Eu tenho também fazer um M1V1, M2V2, então eu vou ter que a concentração é M2, e aqui vai ser o M1V1 sobre o V2. Né? Então, o M1 é 0,16, e o M1 e o V1 é 20, e o M2, 40. Então, eu tenho aqui a concentração de 0,08 mol por litro. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma base forte, NaOH, com um ácido fraco. Então, base forte mais ácido fraco. Então, essa reação de neutralização aqui é completa. Tá? Então, eu tenho o ácido HCOOH mais a base NaOH, tá? Que vai dar o sal HCOONA mais água. Tá? Eu tenho 0,1 desse ácido e 0,08, tá? Da base. Então, obviamente, eu vou ter aqui 0,08. Só um pouquinho. No início, não. Borracha. No momento que eu faço a mistura dos dois, né, eu tenho 0,1 mol por litro do ácido fórmico, 0,08 mol por litro da base forte, e não tenho nada. No equilíbrio, o que eu vou ter? Eu vou ter a reação completa. Então, a base vai reagir completamente, eu vou ficar com 0, ela vai produzir 0,08 do sal, 0,08 do sal, e eu vou ficar com 0,02 do ácido que não reage. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ácido fraco em equilíbrio com seu sal. Tá? Isso é tampão. Ácido fraco em equilíbrio com seu sal. Tá? Então, pH é igual a pKa menos log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Tá? Então, o ácido fórmico, né, tem um Ka igual a 1,77 vezes 10 na menos 4, pKa igual a pKa 3,752. 3,752. Tá? Então, 3,752 menos o log da concentração do ácido 0,02 sobre 0,08. Então, fazendo este cálculo, eu vou ter 3,752 menos
ou mais, né, para ficar negativo o logaritmo, 0,602. Então, pH igual a 4,354. Certo? Então, eu tenho que entender o que está acontecendo. Tá? Eu tenho um ácido fraco, estou adicionando uma base forte. Tá? Recalculo as concentrações após a mistura das duas soluções. Lembrando que aí o volume da solução final após a mistura é a soma dos dois volumes. Como eu tenho uma base forte e um ácido fraco, né, a base vai reagir completamente com esse ácido fraco, vai neutralizar completamente enquanto ela tiver, né? Então eu tenho 0,08, ela vai reagir com 0,08 do ácido e vai gerar 0,08 do sal. Vai sobrar 0,02 do ácido. Então, tem um tampão com um ácido fraco em equilíbrio com o seu sal, não tem nada mais de base. Tem a água líquida que não entra no cálculo do equilíbrio e calculo o pH pela fórmula do tampão. Tá? Então, continuando aí no 14, não 16, tá? Vamos para o item C. Agora estou adicionando 25 ml, né? Item C, 25 ml de NaOH. Tá? Eu não vou refazer todo o cálculo novamente, né? Só já vou dar direto para vocês, quando vocês forem fazer o exercício, vocês já façam e acompanham daí. Então, o que eu tenho agora? 20 ml de ácido fórico e 25 ml de NaOH. Eu tenho agora 55 ml da mistura. Tá? Então, a concentração de OH- agora, né, vai ser, fazendo M1, V1, M2, V2, onde M1 é 0,160 e o V1 é 25 e o V2 é 55, a nova concentração de OH- vai ser igual a 0,0089. 0,0889 mol por litro. E os 20 ml de ácido fórmico, refazendo o cálculo da concentração, a concentração de HCOOH- é igual a, então, M1V1, M2V2. Então, o M2 vai ser igual a M1V1 sobre V2. Então, M1 é 0,2 vezes 20 dividido por 55. Vai dar também 0,889. Tá? Então, lembrando lá a reação da base forte com ácido fraco, né? Ácido fraco, HCOH mais a base, a reação é completa. Eu tenho aqui o NaHCOO mais água. Tá? Então, eu tenho 0,0889, 0,0889 e 0. Depois, vai reagir completamente, eu tenho mesmo número de mols, né? vai reagir tudo e vai formar 0,0889 do sal. Tá? Parou por aí? Não. Né? Agora, o que eu tenho? Eu tenho um sal. Né? Eu tenho sal Na mais o CO, o HCOO-. Tá? 0,0889 de Na+, 0,0889 de HCO-. O que acontece? Hidrólise. Cátion proveniente da base forte não hidrolisa, ânion proveniente do ácido fraco hidrolisa. Então, eu tenho uma reação de hidrólise, HCOO- mais água, dando o HCOOH mais OH-. Tá?
Então, 0,089, 0 e 0, no equilíbrio 0,089 menos x, x e x. Tá? Então, constante de hidrólise é constante deste equilíbrio, né? Constante deste equilíbrio, kH é igual a kW sobre kA. Aquilo que eu falei, eu não vou achar em sobre kA. Eu não vou achar em tabelas constantes de hidrólise, eu vou achar constantes de ionização de ácidos fracos e bases fracas. Então, para calcular o kH, eu uso essa expressão, 10 na menos 14 sobre 1,77 vezes 10 na menos 4. Então, kH é igual a kH onde é que eu calculei o kH? É 5,65 vezes 10 na menos 11. 5,65 vezes 10 na menos 11. Tá? Eu venho para cá, né? kH, que é igual a 5,65 vezes 10 na menos 11, que vai ser igual a x ao quadrado sobre 0,0889, aqui faltou um 8, 0,0, onde é que está na caneta? 0,089, tá? 0,0889 menos x. Aqui sim, aqui eu posso desprezar o x porque o kH é na ordem de 10 na menos 11 e a concentração do ânion aqui é na ordem de 10 na menos 2. Tá? Então, isso aqui é aproximadamente igual a 0,0889. Tá? Então, x ao quadrado vai ser igual a 5,65 vezes 10 na menos 11 vezes 0,0889, que é igual a 5,02 vezes 10 na menos 12. E aí o x é igual a raiz quadrada daquilo ali, 5,02 vezes 10 na menos 12. Que é igual a 2,24 vezes 10 na menos 6. Tá? Então, POH é igual a menos log de OH, que é o X, né? O X é a concentração de OH, então POH é igual a menos log de 2,24 vezes 10 na menos 6. Concentração POH igual a 5,65. pH igual a 8,35. Certo? Então, item D,
que agora eu coloco aqui? Tenho que apagar isso aqui. Beleza. Então, voltando aqui, o item D, do 14, item D. Tá? Agora eu tenho o ácido fórmico, HCOOH, 20 ml, 20 ml, 0,2 mol por litro. E eu tenho agora o HCOONA, formato de sódio, 25 ml, 0,2 mol por litro. Tá? Então, refazendo as concentrações aí, eu vou ter 20 ml mais 25, 55 ml, M1V1, M2V2. A concentração do ácido vai ser igual a 0,089 mol por litro. E a concentração do sal, 25 mais 20 ml, 55, M1V1, M2V2, a concentração do HCOONA vai ser igual a 0,111 mol por litro. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um sal e o ácido fraco e seu sal. Então, eu tenho um tampão. Tampão. Tá? pH igual a pKa menos log da concentração de HCOOH sobre a concentração do HCOONA. Tá? Colocando todos esses valores aí na expressão, não vou fazer, vocês podem fazer depois, eu vou achar aí o pH igual a 3,85. Tá? E finalizando aí o item E, tá? O item E, o que está acontecendo? Eu estou adicionando 20 ml de ácido clorídrico. Então, eu tenho o HCOOH, 20 ml, 0,2 mol por litro. E eu tenho o ácido clorídrico, 20 ml, 0,05 mol por litro. Como eu tenho volumes iguais, né, eu estou diluindo a metade. Então, isso aqui vai virar concentração do HCOOH, vai ser 0,1 mol por litro. E a concentração do H+, né, do ácido clorídrico, 0,025. Então, o que eu tenho? O HCOOH mais água dissocia em HCOO- mais H3O+. Tá? Então, eu tenho 0,1 desse aqui, só que já no equilíbrio, no início do equilíbrio, eu já tenho ácido proveniente do ácido clorídrico. Então, eu tenho mais 0,1
0,25 aqui. Tá? Então, no equilíbrio eu vou ter 0,1 menos x, x e 0,025 mais x. Tá? Então, o que vai mudar vai ser justamente isso, né? No KA, eu vou ter, em vez de x ao quadrado, eu vou ter x vezes 0,025 mais x dividido por 0,1 menos x. Não posso desprezar, né? Porque eu tenho aqui 10 na menos 1 com relação ao... Eu estou no limite ali, né? Estou no limite, porque eu tenho 1,77 vezes 10 na menos 4, e aqui eu tenho 10 na menos 1. Estou no limite, mas é abaixo de 1000 ainda. Então, eu não vou desprezar, e eu vou calcular aqui, eu vou calcular uma Bhaskara, né? Vou calcular aqui uma equação do segundo grau, vou calcular uma Bhaskara, vou tirar duas raízes, vou achar o valor de x, né? E aí o valor de x eu vou ter que somar aqui ao 0,025 e vou calcular o pH. Né? E o pH vai ser igual a 1,59. Fazendo esses cálculos aí, vocês vão achar este valor de pH. Tá? Então, eu tinha programado ainda mais um slide, deixa eu ver aqui, eu fiz aqui o 14, né, em vez do 16, era o 14, tá? 14, tá? Faltou o 21 e 24, que eu também acho que não é 21 e 24, tá? Que eu acho que é... ou é... esse está certo. Esse é o 21 e o 24. Na verdade, não. O que eu quero resolver com vocês, na verdade, sim, é o 21 e o 24. Tá? Então, eu combino com vocês para quinta-feira, né, fazer aí o 21 e o 24. Tá? 21 e 24. Se vocês tiverem mais alguma dúvida também e forem resolvendo os exercícios e pintar alguma dúvida, a gente faz. Certo? Certo, senhor. Ok. Eu tenho uma dúvida quanto à prova e depois eu entro em contato contigo, certo, senhor? Repete, por favor. Eu tô com uma dúvida na P1 ainda, aí depois eu entro em contato contigo, que tu tinha dito que ia repassar pro corretor. Vê qual é a questão ali, se tu quiser ver, aí eu te passo o contato do professor, tu entra em contato com ele para ver o que aconteceu. Eu posso olhar também a tua questão e ver, tentar entender o que aconteceu, né? É aquilo que eu tinha feito um erro de digitação na calculadora. Eu mudei a ordem de um número e aí eu errei uma questão no final. E aí eu tinha mandado o print antes de receber a correção. Eu tinha mandado um print com a minha correção. Porque era tipo 3,03 o valor que eu tinha na calculadora, e aí eu repassei como sendo 3,30. E aí mudou um pouquinho tudo. E aí eu tirei um meio certo nessa. Na verdade é isso. Então ele considerou, mas não considera igual tudo, né? Porque Não, realmente... essa era só a D, eu não cheguei a falar com ele sobre ter feito erro. Era só, tipo, eu errei uma das ABCD. E coisa assim. Tá. Mas depois tu me passa ali as tuas dúvidas, que se eu não souber, se não entender o que foi a correção, aí eu passo para ele. Tá certo. Valeu, senhor. Tá? Até quinta.